Olá, pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo desta série sobre as epístolas do Novo Testamento. Hoje vamos conversar sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses. Invocamos a bênção de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo para todos que assistirem este vídeo e pedimos a condução do Espírito Santo agora, no momento desta gravação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Gente, para entender melhor a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é importante assistir a aula passada sobre a primeira carta. Esta segunda carta é uma continuação da primeira, escrita cerca de 3 a 4 meses depois da primeira. Também foi escrita em Corinto, como a primeira, depois que São Paulo recebeu novas notícias da comunidade de Tessalônica. Então, o contexto das duas cartas é basicamente o mesmo. Então, assistam a aula passada para melhor entender esta agora, tá bom? Essa carta, a segunda, é curtinha, tem apenas 3 capítulos. No primeiro capítulo, observamos que Paulo escreve em nome da mesma equipe missionária: Paulo, Timóteo e Silas, também conhecido por Silvano. Então, a carta começa com uma ação de graças pela fé, pela caridade fraterna dos Tessalonicenses. São Paulo sempre gostava de começar fazendo um pouquinho de ação de graças, né? Agora, em seguida, ele volta a falar das perseguições. Paulo ficou sabendo que a comunidade estava sofrendo perseguições e quer encorajá-los a permanecerem firmes e constantes na fé, sem se deixar abalar. Para Paulo, a perseguição é sinal de que estão no caminho certo, que é o mesmo caminho de Jesus. Por isso, não se trata de mudar de rota, mas de perseverar na fé. Aguenta a perseguição, vá em frente. Paulo também encoraja os irmãos a terem a esperança da recompensa. Ele diz que o justo juiz, no tempo oportuno, irá recompensar os que nele confiam. Paulo então faz um contraste entre a recompensa dos fiéis e o castigo dos malvados. Então, no dia do juízo, haverá uma divisão entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Assim, Paulo enfatiza a importância da perseverança na fé. Bom, aí entramos no capítulo 2. O capítulo 2, gente, é a parte central da carta. Aqui, Paulo volta a dar esclarecimentos sobre a segunda vinda de Cristo. Este era o tópico que despertava mais interesse na comunidade de Tessalônica. Apesar das explicações que Paulo deu na primeira carta, alguns continuaram confusos e é por isso que Paulo envia esta segunda carta com mais esclarecimentos. Na primeira carta, Paulo deixou bem claro que a segunda vinda de Cristo é certa, mas não se sabe quando será. Paulo também disse que será um evento inesperado. Aí, alguns entenderam que inesperado significava iminente, mas iminente no sentido de que estava para acontecer naqueles mesmos dias. Mas não era isso que Paulo queria dizer. Então, Paulo escreve esta segunda carta para explicar que, embora a segunda vinda de Cristo venha de forma inesperada, há vários eventos que vão acontecer antes e que servem de sinais. Ele fala da grande apostasia, da manifestação do anticristo em meio a uma grande tribulação e de algo que detém a revelação do anticristo. Vamos ver com calma. Quem quiser aprender mais sobre os sinais dos fins dos tempos, assista a minha aula sobre a parousia, é a aula 19 do curso História da Salvação, e está aqui nesse mesmo canal. Bom, vamos lá. Então, Paulo fala da apostasia. É um sinal, é o primeiro sinal que ele menciona nessa carta. Então, ora, naquela época, pensa aqui comigo, o evangelho apenas tinha começado a ser anunciado, estava tudo muito no começo.
Eles ainda estavam em processo de expansão. As pessoas estavam começando a abraçar a fé. A perda de fé, que é a apostasia, ainda não era um problema geral, um problema que chamasse atenção, assim como uma coisa geral para muita gente. Mas podemos refletir. E hoje? O que será que São Paulo diria da apostasia que vemos acontecer nos nossos dias de hoje? Gente, quantas pessoas perdendo a fé? Nessas últimas décadas, a perda de fé é um fenômeno crescente nas famílias, entre os jovens, até entre padres, bispos e cardeais. Coisa triste, mas muito verdadeira. Algo realmente impressionante. Às vezes, a pessoa nem admite que perdeu a fé, mas se comporta como quem não tem fé, dá no mesmo. Será que estamos vivendo a apostasia que São Paulo mencionou? Já que a segunda vinda é uma coisa certa, como disse São Paulo, então vai chegar um momento em que poderemos observar esta apostasia generalizada, crescente, um fenômeno de que se pode observar em todo lugar. E esta apostasia será como um sinal que antecede o fim dos tempos. Paulo também disse que antes do retorno de Cristo vai se levantar um homem, que ele chama de homem da iniquidade. Aqui ele está se referindo ao anticristo. Ele diz que o anticristo agirá sob o poder do maligno e enganará a muitos. Isso vai acontecer antes do retorno de Cristo. O anticristo vai se levantar contra Deus, se colocará no lugar de Deus, se fazendo passar por Deus. Então, a vinda do anticristo acontecerá em um tempo de sofrimento e grande tribulação. Daí a necessidade de permanecer firme na fé. Porque aqueles que não permanecerem firmes na fé, aqueles que se recusarem a abraçar a verdade, poderão cair nas mentiras do anticristo. Então, permanecer firme na fé é fundamental. Por isso São Paulo fala tanto, né? São Paulo menciona que o anticristo se colocará no templo, na tentativa de ocupar o lugar de Deus. Quando São Paulo escreveu esta carta, o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído, mas ele foi destruído cerca de 20 anos depois, lá no ano 70. Então, que templo é esse onde o anticristo vai se estabelecer? Será um novo templo construído em Jerusalém? Será o templo onde está o coração da igreja, em Roma? Não sabemos. Há quem diga que uma coisa ou que outra. Mas este templo é também um templo metafórico, que significa que o anticristo, com suas mentiras, com seus enganos, ele tentará ocupar o lugar de Deus em todos os lugares do mundo, nas lideranças das nações, nos valores da sociedade, nas diversas religiões e nos corações dos homens. Será que o terreno está começando a ser preparado com tantos valores anticristãos espalhados por todo lugar? Mas cuidado, nos nossos corações também. Então, nesse caso, é dos nossos corações que precisamos cuidar. Sabendo que o anticristo não é apenas uma filosofia, ou ideologia, ou uma religião, ou um sistema, mas que por trás existe um homem. Esse homem que São Paulo chama o homem da iniquidade. Mas São Paulo nos encoraja, dizendo que os que estão em Deus, que dizem sim à escolha de Deus, não serão iludidos. Ele diz também que o anticristo não é nada diante de Deus. Paulo diz que o anticristo será destruído por Deus com um sopro de sua boca. Mas São Paulo ainda diz outra coisa
sobre o anticristo. Ele diz que quando o tempo do anticristo chegar, ele não se revelará até que tenha sido removida uma certa força que o detém, algo ou alguém que o detém. Muito se tem especulado, mas ninguém sabe o que ou quem detém a manifestação do anticristo. Então, nós nem sequer sabemos se o anticristo está entre nós, mas saberemos, né? E, enquanto isso, devemos viver em paz. Gente, esta é a palavra-chave. Devemos viver em paz. São Paulo insiste que devemos viver a vida normalmente, na paz, na serenidade. Inclusive, no capítulo 3, agora entramos no capítulo 3, São Paulo vai puxar as orelhas de alguns que ficaram impressionados com a segunda vinda de Cristo e não queriam mais trabalhar. Lá na Tessalônica, alguns acharam que deviam parar de trabalhar e ficar só esperando a vinda de Cristo, já que era tão iminente como eles achavam. E acabaram caindo na ociosidade que São Paulo vem apontar o dedo como um erro, um engano. Esses, eles não faziam nada na vida, só esperando Cristo voltar. São Paulo precisou chamar a atenção desse engano. Então aqui é muito legal a gente ver bem o outro lado de Paulo. Se há momentos em que ele mostra esse lado carinhoso, afetuoso, esse pai espiritual, aqui ele se mostra como um disciplinador firme, cheio de caridade, cheio de amor, porque o maior amor é não querer ver o outro no erro. Mas ele se mostra disciplinador firme. Ele é um modelo de pai. Aliás, um modelo de pai um pouco fora de moda, mas este é o verdadeiro modelo de pai, cheio de amor, mas firme na disciplina. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz: quem não quiser trabalhar não tem o direito de comer, né? Olha só que sabedoria. Daí ele instruiu a comunidade a disciplinar quem está no erro. Mas a disciplina deve ser feita com caridade, não com o objetivo de castigar simplesmente, mas para que o irmão caia em si, reconheça o erro e mude de atitude. Nossa, deixar o irmão no erro, sabendo que aquele erro pode prejudicar a sua vida, essa é a maior falta de caridade, né? Muito bem. Assim, nós chegamos ao final da carta, quando Paulo se despede, desejando paz e pedindo orações por ele. Coitado, vivia sendo perseguido, então ele pede orações, né? Agora, resumindo, os conselhos de Paulo para esta comunidade são os seguintes: perseverar na fé, viver uma vida simples, trabalhar com serenidade, exercer o amor fraterno e, como foi dito lá na primeira carta, orar sem cessar. E aqui uma palavrinha sobre orar sem cessar, porque alguns podem ficar confusos. Bom, tem que trabalhar, mas tem que orar sem cessar? Como é que é isso? Gente, orar sem cessar é viver na presença de Deus, é priorizar um tempo para estar com Deus, silenciar o coração, encontrar-se com Deus e depois disso viver a vida de acordo com a vontade de Deus, viver a vida na presença de Deus. Com isso, se ora sem cessar. Vocês acham que estes conselhos que São Paulo deu aos Tessalonicenses se aplicam bem a nós? Reflitam sobre isso. Espero que tenham gostado desta aula. Não deixem de assistir a carta na íntegra. E hoje nós ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.